Olá, meus irmãos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma edição da nossa Escola Bíblica Online. Antes de entrarmos em nosso assunto propriamente dito, eu quero lembrar os irmãos que nós estamos nos aproximando da nossa última campanha de missões do ano de 2020, que é a campanha de missões nacionais. Todas as nossas campanhas esse ano, meus irmãos, foram, e essa também estará sendo realizada à distância, né? Mais ou menos à distância, um pouco presencial, um pouco à distância. E graças a Deus, na nossa campanha de missões mundiais, que foi bem lá no início da pandemia, houve uma diminuição na oferta dos irmãos, né, por conta do distanciamento, mas como Deus tem abençoado a igreja, nós podemos enviar uma boa contribuição para missões mundiais. Em missões estaduais nós também enviamos uma boa contribuição com a oferta que os irmãos contribuíram e também a aquisição dos brindes, né? Então enviamos, não sei exatamente qual o valor, mas nós enviamos uma boa oferta para missões estaduais. E agora nós estamos nos aproximando do mês de setembro, que é o mês de missões nacionais. Eu quero incentivar os irmãos a que contribuam para missões nacionais, né? Os nossos missionários não pararam, os nossos projetos também não pararam, não deixaram de existir nesse período de pandemia, e eles precisam ser sustentados, né? E Deus tem nos abençoado, Deus tem abençoado os irmãos, tenho certeza disso. Então quero pedir encarecidamente aos irmãos que se lembrem, não se esqueçam, né? Mesmo não estando presencialmente aqui nos cultos para serem lembrados todos os domingos, não se esqueçam, faça a sua contribuição para missões nacionais, é a última contribuição para missões desse ano de 2020. Agora vamos ao nosso assunto, meus irmãos. Nós estamos estudando sobre a doutrina bíblica da igreja, e conquanto nós estejamos lançando mão de outras fontes de pesquisa, né, de informações, a nossa principal fonte, a nossa fonte base extra bíblica é esta revistinha aqui, né, que tem exatamente esse tema, a doutrina bíblica da igreja, que foi escrita pelo pastor Dineuci de Souza Lima, tá? Uma revista que foi publicada já faz algum tempo, né? Alguns anos. A primeira edição foi em 1997, essa daqui é a sexta edição, que foi lá no ano de 2001, portanto já está beirando aí os 20 anos, né, da última edição. Então essa é a nossa fonte base. Nós temos usado também outras fontes de consulta, tá? E dentro do nosso estudo sobre a doutrina bíblica da igreja, meus irmãos, nós chegamos hoje ao estudo número 5, que é sobre as ordenanças da igreja. Os nossos textos básicos, que você pode ler aí na sua casa, é Mateus 26, versículos 17 até o 30, Marcos 14, de 12 a 26, e Lucas 22, de 7 a 23, tá? Então, volte o vídeo aí, ouça novamente quais são os textos, anote, faça uma pausa e leia, se você assim o desejar, né, para melhor fixar a lição, para um melhor aprendizado. Vamos recordar o que nós vimos até agora, dentro dessa doutrina bíblica da igreja. O que vimos? Primeiro, meus irmãos, nós vimos que igreja é a reunião das pessoas chamadas por Jesus Cristo para fora da realidade espiritual do mundo dominado pelo pecado, com a finalidade de formarem uma sociedade santificada que adora a Deus em espírito e em verdade, e também com o objetivo de anunciarem o evangelho da salvação através do Filho de Deus por todo o mundo em todos os séculos, até a volta de Cristo. Vimos que a igreja foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo na pessoa do seu Filho,
ou do seu Espírito, né? Perdoe os irmãos. Então, repetindo, a igreja foi estabelecida pelo próprio Senhor Jesus Cristo na pessoa do seu Espírito, que oficializou a fundação no dia de Pentecostes. Vimos que a igreja foi idealizada por Jesus, tem como dono Jesus e é dirigida por Jesus. Vimos que a igreja deve ser constituída de discípulos de Cristo. E discípulos de Cristo são pessoas que atenderam ao seu chamado, voluntariamente aceitaram o seu batismo, permanecem em sua palavra, amam os outros crentes e produzem fruto. E vimos também que a administração da igreja deve ser congregacional, mas o governo é teocrático. E a igreja local é um corpo independente. E desde a lição passada, nós estamos vendo sobre as ordenanças, que são duas, né? O batismo e a ceia do Senhor. Nós vimos que uma ordenança é um rito externo ordenado por Cristo para ser administrado na igreja como sinal visível da verdade salvadora da fé cristã. E vimos que, como disse, são duas as ordenanças de Jesus, o batismo e a ceia. E domingo passado nós vimos sobre o batismo. E vimos que o batismo, é o ato por meio do qual o crente publicamente simboliza a sua confissão de Cristo e se identifica com a sua igreja, com a igreja de Cristo. Vimos que no nosso pensamento, né, pensamento batista, a forma do batismo é imersão ou mergulho. O batismo não salva, mas é para os salvos, os que conscientemente e por vontade própria se renderam a Cristo, razão pela qual nós, batistas, dentro do nosso entendimento, não praticamos o batismo de criancinhas, ainda que respeitando aqueles outros evangélicos que assim o fazem. E hoje, então, meus irmãos, nós veremos sobre a segunda ordenança, que é a ceia do Senhor. Ordenança essa que tem sido alvo de muitas controvérsias durante os séculos, já há muitos séculos, e que tem sido apresentada muitas vezes com objetivos e formas diferentes da ceia que o Senhor Jesus instituiu. E dentre os muitos costumes divergentes, já falando sobre isso, né? Costumes esses adquiridos por diversas igrejas, nós podemos citar alguns. Um deles é a chamada ceia ultra livre, que é aquele tipo de ceia onde os elementos são servidos indistintamente a qualquer pessoa presente. Então essa é a ceia ultra livre. Qualquer pessoa presente pode participar. Se estiver presente um ateu, se estiver presente uma pessoa embriagada, uma pessoa drogada, ela vai participar, porque a ceia é ultra livre. Tem, meus irmãos, a chamada Eucaristia da Igreja Católica, onde há a ideia da transubstanciação e do novo sacrifício de Cristo. Isto é, na Eucaristia da Igreja Católica há o pensamento de que quando a hóstia, né, é colocada na boca, ela se transforma literalmente no corpo de Cristo, e quando o vinho é tomado, ele se transforma literalmente no sangue de Cristo. Isso é a ideia da transubstanciação. E com isso, né, Cristo ele é novamente sacrificado cada vez que se celebra a ceia. Tem também a ceia de algumas igrejas protestantes, onde não há a ideia da transubstanciação, mas há a ideia da consubstanciação. Então, os elementos não se transformam totalmente no corpo e no sangue de Cristo, mas contém partículas do corpo e do sangue de Cristo. Essa é a ideia da consubstanciação. E também em algumas igrejas protestantes há a ideia de que o ato de participar da ceia confere bênçãos outorgadas, bênçãos especiais, né? Outorgadas pela participação, bênçãos além da bênção da comunhão, né? Do ato de adoração a Deus. A gente não crê assim, como batistas. Para a gente isso é uma distorção, tá? E tem também a ceia de algumas igrejas neoevangélicas, que são igrejas
geralmente pentecostais, organizadas por indivíduos dissidentes de outras igrejas, porque brigaram por alguma outra questão, né? E esta ceia, em algumas dessas igrejas, esta ceia, ou a ceia, ela é usada como elemento místico para atrair fiéis. Então, o sujeito que é envolvido por esse pensamento dessas igrejas, ele não tem problema em estar ausente de todos os demais cultos, de todas as demais reuniões da igreja, mas no dia da ceia ele precisa estar presente. Por quê? Porque foi infundido na sua mente que tem um elemento místico nessa participação. Então é usado para atrair fiéis, né? Então esses são alguns costumes divergentes, né, que são utilizados por diversas igrejas. Já estou falando isso aqui já na introdução para os irmãos. Agora, para nos firmarmos a respeito de tudo isso, não nos deixando levar por esses costumes, alguns deles verdadeiros ventos de doutrina, que ultimamente têm soprado até mesmo em algumas igrejas batistas, nós precisamos ir para a Bíblia e ver quais são os ensinamentos bíblicos a respeito desta ordenança que foi instituída por Jesus, esta ordenança de Cristo. Então vamos lá, vamos ver alguns ensinamentos bíblicos. Primeiro ensinamento bíblico, meus irmãos, no qual nós podemos pensar, é que é o ensinamento de que a ceia foi instituída por Jesus Cristo. A ceia foi instituída por Jesus Cristo. Está lá em Mateus, capítulo 26, versículos 26 até o 30. Vamos ver lá? Vou ler aqui para os irmãos. Mateus, capítulo 26, de 26 a 30. Aí nós lemos assim, lemos que enquanto comiam a Páscoa, né? Estavam celebrando a Páscoa, Jesus tomou o pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O batismo, meus irmãos, foi incorporado por Jesus ao cristianismo. Nós vimos que João, o Batista, já batizava antes de Jesus. Então, o batismo foi incorporado. Quando Jesus vem batizando, né, os seus discípulos batizando sob sua autoridade, quando ele ordena que a sua igreja batizasse aqueles que fossem sendo feitos seus discípulos, isso é uma incorporação de algo que já existia. Então, o batismo foi incorporado por Jesus ao cristianismo. Mas a ceia é um elemento totalmente novo e instituído diretamente por Jesus. Ele estava com seus discípulos, terminando de comemorar a Páscoa, conforme vimos aí, quando ele tomou a iniciativa de pegar o pão, apresentá-lo aos seus apóstolos e instituir o, entre aspas, ritual da ceia. Então, a ceia foi instituída por Jesus. E um dos pontos chaves para nós entendermos esta ordenança do Senhor Jesus é descobrirmos o motivo, qual foi o motivo da sua instituição. Pessoas há que têm crido em tantas coisas erradas a respeito da ceia, exatamente porque não descobrem no próprio texto bíblico a sua razão de ser. Então, qual é o motivo? E nós
encontramos um motivo na palavra de Deus. Vamos pensar? Primeiro, a ceia foi instituída por Jesus como um memorial, com o motivo de ser um memorial. Vamos ver? Lucas, capítulo 22, versículo 19. Lucas 22, versículo 19, nós lemos o seguinte: e tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazer isso em memória de mim, disse Jesus. Fazer isso em memória de mim. Então é um memorial. E o outro texto, meus irmãos, que a gente pode ver também é 1 Coríntios capítulo 11, texto que nós sempre usamos, né, quando vamos celebrar a ceia, no versículo de número 24, onde Paulo diz que Jesus, tendo dado graças, o partiu o pão, né? E disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Quanto ao cálice, Paulo diz que Jesus também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beber, em memória de mim. Então, a ceia foi instituída com esse motivo, o propósito, né, de ser um memorial. Desde o princípio, meus irmãos, nós vemos o povo de Deus usando memoriais. Memoriais são símbolos de recordação de algum acontecimento passado. Então nós vemos o povo de Deus usando memoriais. Jacó, por exemplo, edificou um marco como memorial no dia e lugar em que ele sonhou ver uma escada entrando nos céus, onde anjos subiam e desciam. Josué, depois da travessia do Jordão, ele colocou pedras do fundo do rio Jordão como marco, um memorial do dia em que eles o atravessaram a pés enxutos. E Deus estabeleceu a própria Páscoa, depois da qual Jesus instituiu a ceia do Senhor, como memorial. A Páscoa era um memorial do dia em que o povo de Israel foi tirado do Egito. E Jesus nos deixou também, meus irmãos, este marco, este memorial do dia em que ele morreu para nos dar a salvação. Então, o efeito da ceia é nos fazer lembrar que o corpo de Cristo foi ferido, enfermado, moído, dolorido por causa das nossas transgressões, conforme nós lemos lá em Isaías 53. E também é o efeito da ceia nos fazer lembrar que o sangue de Cristo foi derramado por nós, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, conforme a gente lê lá em 1 João capítulo 1, verso 7. E é também nos fazer lembrar que aquele que se deixou sacrificar para que fôssemos salvos, ressuscitou e prometeu que um dia os seus discípulos estariam com ele no reino de seu Pai. Então a ceia foi instituída por Jesus como um memorial. Esse é o motivo. Outro motivo, meus irmãos, é que a ceia foi instituída por Jesus para os seus discípulos. Jesus tinha como motivo os seus discípulos. Vamos ver em Mateus 26, versos 20 até o verso 26, Mateus 26, versículos 20 até o 26. Nós vamos ver aí que Jesus instituiu a ceia para os seus discípulos. Lemos assim, olha: chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto eles comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram um por um a dizer: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Enquanto comiam, tomou o pão, e abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos. E disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. Quer dizer, então, quando
estavam ali celebrando a ceia, Jesus instituiu o memorial da ceia. Enquanto eles estavam ali celebrando a Páscoa, Jesus instituiu a ceia para os seus discípulos. Em João, capítulo 13, de 21 a 30, vamos ver, João capítulo 13, 21 a 30, nós lemos assim, que tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou dizendo, na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros sem saberem de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E, molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Isso na celebração da Páscoa, né? E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faz-o depressa. E nenhum dos que estavam sentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera. Porque como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe tinha dito, compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Então, ao que tudo indica, meus irmãos, nesse texto aí de João, combinando Mateus 26 com João 13, 21, nos dá a entender que nem Judas participou da instituição da ceia do Senhor, porque na Páscoa, quando ele come lá o bocado molhado por Jesus, Satanás entra nele e ele sai para fazer aquilo que ele planejara fazer, que era trair Jesus, né? E nos parece que foi depois disso que Jesus instituiu a ceia. Então ele instituiu para os seus discípulos. E provavelmente nem Judas, nem para Judas esta ceia foi instituída, nem ele participou. E 1 Coríntios 11, 29, 1 Coríntios 11, 29, nós lemos assim, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então, a ceia é para os discípulos, para aqueles que podem, que têm condição de comê-la dignamente, tanto na forma, né, de uma maneira digna, como com um comportamento digno, com viver digno, com uma vida digna. Então a ceia foi instituída para os discípulos, não foi para todo mundo indistintamente. Uma das grandes deturpações desse memorial instituído por Cristo é a sua observação, conforme dissemos anteriormente, de forma totalmente indiscriminada, na chamada ceia ultra livre, quando todo mundo que está presente, indistintamente, o sujeito pode não ser crente, pode ser ateu, de repente entra um ateu, eu vou lá fazer uma visita, tem um amigo lá e me convidou tantas vezes que eu vou lá fazer uma visita, participa. O sujeito está ali completamente bêbado, participa. O sujeito está ali drogado, participa. Então isso é uma deturpação, né? Ela não é para todo mundo indistintamente, indiscriminadamente, é para aqueles que são discípulos de Jesus. O motivo de Jesus é os seus discípulos. Em 1 Coríntios 11 nós aprendemos que quem participa da ceia do Senhor deve fazê-lo discernindo o corpo do Senhor. Não é uma referência ao corpo físico de Jesus, nem ao pão que simboliza o corpo de Jesus, é uma referência à igreja, discernindo a igreja. E para ter esse discernimento é necessário que a pessoa tenha primeiramente a experiência da regeneração pessoal com o Senhor Jesus.
depois é necessário que aquela pessoa pertença através do batismo a uma igreja de Cristo. Então a ceia é para aqueles que são a igreja, que são discípulos de Jesus. É para aqueles que já se tornaram discípulos de Jesus. Terceiro, a ceia foi instituída por Jesus como um memorial de um novo pacto. Memorial de um novo pacto. Esse é o Novo Testamento, é o novo pacto no meu sangue. É impressionante, meus irmãos, como é necessário que os crentes tenham a visão do velho pacto e do novo pacto. Como é necessário que tenham a visão, especialmente lá no tempo dos discípulos, né? Aqueles primeiros discípulos, que tenham a visão de que a religião judaica faz parte do velho pacto e que o cristianismo é totalmente novo, sem vínculos com rituais que ficaram para trás. Veja o que o autor da carta aos Hebreus diz no capítulo 8, Hebreus capítulo 8, vou ler aqui para os irmãos, deixa eu achar aqui, verso 13, se não me engano, isso. Está falando sobre um novo concerto, um novo pacto, né? E aí diz assim, dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, está fazendo uma referência ao novo pacto. E os crentes precisam ter essa visão do velho e do novo pacto. Aqueles discípulos precisavam, mais do que nós, né, ter essa visão do velho pacto e do novo pacto. Então, veja bem, veja o que nós vemos aí no texto. A Páscoa estava sendo comemorada por Jesus, que era judeu. E a Páscoa era o quê? A Páscoa era o memorial do velho pacto. Pacto provisório, pacto imperfeito. E Jesus observou a Páscoa com os seus discípulos e logo depois, logo a seguir, nessa última Páscoa que ele celebra com os seus discípulos, ele institui outro memorial. Agora, o memorial do novo pacto. Então a nossa Páscoa hoje é Cristo. E nós comemoramos a nossa Páscoa toda vez que celebramos a ceia do Senhor. Então, é interessante, né, Jesus instituir a ceia do Senhor bem no dia da Páscoa, bem no dia que ele estava comemorando a Páscoa juntamente com os seus discípulos, né? Porque ele diz, olha, isso aqui é o velho pacto, agora nós vamos entrar no novo pacto. E esse novo pacto, o memorial desse novo pacto é a ceia do Senhor. Então, por isso que nós cristãos, nós não celebramos a Páscoa. É claro que no dia da Páscoa a gente até faz um culto especial, diferente, mas nós não celebramos o velho pacto, a Páscoa. Nós celebramos o novo pacto através da ceia do Senhor, todas as vezes que celebramos. Lá na Páscoa, o corpo e o sangue de um animal simbolizavam, apontando para o futuro, o corpo e o sangue de Cristo. Era um simbolismo do corpo de Cristo, do sangue, corpo e sangue de Cristo. Na ceia, o corpo e o sangue animal foram substituídos pelo pão e o vinho. No memorial do novo pacto, nenhuma vida é tirada. Por quê? Porque aquele que é perfeito, Jesus, já deu a sua própria vida de forma definitiva por nós. No novo pacto, nós não precisamos mais de sumos sacerdotes, de templos, de altares. Não, a nossa vida é o altar, o nosso corpo é o templo e Cristo é o nosso sumo sacerdote perfeito. Então esse é o motivo da ceia, né? A ceia foi instituída por Jesus. Com que motivo? Foi instituída para ser um memorial. Foi instituída para ser celebrada pelos seus discípulos. Foi instituída para os seus discípulos. E foi instituída para ser um memorial do novo pacto, daquilo que Jesus fez por nós lá na cruz do Calvário. Então, esse é o nosso primeiro ponto. O segundo ponto desse nosso estudo, meus irmãos, sobre
a ceia do Senhor, né, segundo a ordenança, é que a ceia é para ser celebrada com sinceridade de coração. Em 1 Coríntios 11, 28, nós lemos que o homem deve examinar-se a si mesmo e assim comer deste pão e beber deste cálice, para não comer indignamente, né? Nós, anteriormente aqui, fizemos uma observação, né, de que provavelmente Judas, o traidor, o Iscariotes, não participou da instituição da ceia, participou da celebração da Páscoa, mas ele saiu antes, ao que tudo indica, né, fazendo uma análise aí, não só do Evangelho de Mateus, mas Mateus associado lá a João, tudo indica que ele saiu antes, né, porque ele não tinha sinceridade no coração. E a ceia é para ser celebrada com sinceridade de coração. Então, um dos ensinamentos impressionantes da ceia é a necessidade de autoavaliação, de uma, entre aspas, revisão diante de Cristo. Paulo ensina que aquele que participará da ceia do Senhor faça um exame de si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice dignamente e não indignamente. Mas o que é comer dignamente ou indignamente? O termo indignamente, meus irmãos, é um advérbio de modo. E sendo assim, comer indignamente é comer de modo indigno. Comer agindo de maneira indigna, como o Judas comeria de maneira indigna, né? Agindo de maneira indigna. Comeria, se Jesus tivesse deixado, participaria daquela instituição, daquela celebração, com o pensamento na mente de ir propor aos inimigos de Jesus que eles lhe dessem algum dinheiro para que ele pudesse entregar a Jesus. Então isso é comer de maneira indigna. E essa também era uma das situações dos coríntios, a quem Paulo escreve. Não é que eles eram indignos em si mesmos, mas na celebração da ceia, eles comiam agindo de modo indigno. E como é que eles comiam agindo de modo indigno? Como é que eles agiam de modo indigno? Veja aí, nos versos 17 a 22 do capítulo 11 de 1 Coríntios. Deixa eu ler aqui para os irmãos. 1 Coríntios 11, 17 a 22. Veja como eles agiam de modo indigno. Paulo diz assim: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há dissensões entre vós. E, em parte, eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Nas palavras do pastor José Barbosa de Sena Neto, os irmãos não conhecem, né? Nem eu conheço, mas tenho um certo relacionamento virtual com ele, e ele, uma certa ocasião, me mandou um estudo, uma análise bem interessante desse texto. Então, nas palavras dele, lemos o seguinte, ele diz assim, sobre esse texto, né? essa maneira de agir, né? Esse agir de modo indigno dos coríntios. Então, ele diz assim, além de haver, algo interessante, presta atenção, além de haver dissensões entre eles, os mais abastados financeiramente levavam abundante provisão de comida e bebida para fazer um verdadeiro banquete antes da ceia do Senhor. Então parece que havia lá uma espécie de festa, né? A festa do amor, né? Então eles comiam, não só celebravam a ceia de forma formal, mas eles comiam e bebiam, faziam uma grande festa, né? Então os mais abastados financeiramente levavam abundante provisão de comida e bebida para fazer um verdadeiro banquete antes da ceia do Senhor. E nessa lauta refeição,
Cada um comia e bebia o que levava sem a necessária ordem e sem nenhuma consideração para com os irmãos mais pobres, que nada tendo para levar, nada comiam e nada bebiam. Nessa ordem era natural haver, na hora da ceia do Senhor, pessoas sentindo-se humilhadas e desprezadas. Em face da maneira indigna como se portavam os coríntios na celebração do memorial da nova aliança, Paulo afirma que não é a ceia do Senhor que eles comem, mas a ceia deles mesmos. O apóstolo não faz nenhuma restrição ao cerimonial ou à liturgia da celebração empregados por eles. Qualquer que fosse o ritual por eles adotado era vazio, com certeza. Não anunciava a morte do Senhor até que ele venha, faltava-lhes o sejam um em nós. A união pelos laços do amor é que seria a grande mensagem, pois proclamaria ao mundo a transformação de vida neles operada pelo poder do Senhor ressuscitado, como diz João 17:21. Na oração de Jesus ele diz, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então faltava isso, faltava essa união, e é dessa forma que eles estavam agindo, de forma indigna. E assim eles estavam celebrando indignamente, né? Sem discernimento do corpo de Cristo, do que era o corpo de Cristo, da igreja como corpo de Cristo. Então eles celebravam agindo de forma indigna. Agora, certamente, come e bebe indignamente também aqueles que o fazem estando sob pecado. Obviamente, pecado do qual não houve arrependimento e, consequentemente, não houve confissão e, consequentemente, também ainda não houve o perdão. Então, a orientação da bíblica é que isso não deve ser assim. Nós devemos nos examinar a nós mesmos, obviamente com o objetivo de nos consertarmos, e assim comemos o pão e bebemos o cálice. A ceia é para ser celebrada dignamente, com sinceridade de coração. E aí a gente encerra, meus irmãos, com algumas lições para a vida, 3 que tenho anotadas aqui. A primeira delas é que se a ceia é um memorial instituído pelo próprio Senhor Jesus, nós não temos o direito de modificá-la. Nós não temos o direito de atribuir a ela significados que não foram dados por Jesus. Nós não temos o direito de atribuir a ela poder e determinados aspectos rituais como esses que foram gradativamente sendo acrescentados por homens ao longo dos séculos. Não temos também o direito de ignorá-la e de deixá-la de lado como se ela não fosse necessária à nossa vida cristã. Irmãos, nós precisamos praticá-la de conformidade com o que foi estabelecido por Jesus, vendo no seu simbolismo a importância do sacrifício e da ressurreição de Jesus. A segunda lição é que a ceia exerce um poderoso efeito sobre a vida do servo de Cristo. Qual é esse poderoso efeito? É o efeito de fazê-lo, o servo de Cristo, recordar-se sempre de que foi somente pela misericórdia de Deus, pelo amor de Cristo, que foi salvo dos seus pecados. De fazê-lo recordar-se de que pelos seus próprios méritos nunca poderia chegar à condição de salvo, nunca poderia chegar à presença de Deus. E a terceira lição é que a ceia deve ser celebrada de modo digno, estando digno e celebrando de modo digno, da forma como ela deve ser celebrada, com discernimento do corpo de Cristo, ou de que a igreja é o corpo de Cristo e, portanto, nenhuma discriminação, nenhuma desunião, nenhum menosprezo deveria existir. Então, são essas as lições para a vida. Está aí, meus irmãos, o nosso estudo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que os irmãos tiverem, qualquer contribuição, podem entrar em contato comigo, né? Estou à disposição dos irmãos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos,
e que o Espírito de Deus esteja aplicando essas palavras ao nosso coração, esse ensinamento ao nosso coração, e que esteja nos ajudando, nessa questão de entendermos e também de celebrarmos dignamente, de forma digna, esse tão importante memorial que o Senhor Jesus nos deixou. Amém?